O relógio marcava as 7h50 quando Marcelo Silva colocou o capacete, subiu na moto Honda CG vermelha e ligou o aplicativo de entregas. 38 anos, bermuda jeans, camiseta branca com logo do iFood, mochila térmica nas costas. Marcelo não era entregador, mas ninguém sabia disso. Marcelo Silva era dono da Silva e Andrade Construções, uma das maiores construtoras de prédios residenciais de São Paulo. 12 edifícios entregues nos últimos 5 anos, patrimônio líquido, 80 milhões de reais. Mas há 3 meses, Marcelo tinha tido uma ideia. Ele estava jantando num restaurante caro em Moema quando viu um entregador sendo barrado na porta. O segurança mandou ele usar a entrada dos fundos. O entregador obedeceu, cabisbaixo, humilhado. E Marcelo pensou, quantas vezes isso acontece por dia, em quantos lugares, e ninguém vê, ninguém liga. Então, ele decidiu fazer um experimento, trabalhar como entregador, por 3 meses, disfarçado, vivendo a realidade de quem era invisível para a sociedade. Sua esposa, Juliana, achou loucura. Marcelo, você tem 80 milhões, por que você quer trabalhar de entregador? Porque eu quero entender. Eu construo prédios para a classe média alta, eles são meus clientes, mas como eles tratam as pessoas que entregam comida para eles? Eu preciso saber. Então, Marcelo se inscreveu no iFood, comprou uma moto usada e começou. Nos primeiros 2 meses, foi revelador. Tinha gente educada, gente que agradecia, gente que dava gorjeta, gente que oferecia água, mas também tinha muita gente horrível. Gente que nem olhava na cara dele, gente que reclamava por ele ter demorado 30 segundos a mais, gente que tratava ele como lixo. E o pior, porteiros, seguranças, síndicos. 90% dos condomínios obrigavam entregadores a usarem entrada de serviço, mesmo quando a entrada social estava vazia, mesmo quando era mais perto, mesmo quando não fazia diferença nenhuma. Marcelo anotava tudo, mentalmente. Naquela terça-feira de setembro, Marcelo aceitou um pedido. Restaurante japonês Hana Sushi. Destino, condomínio residencial Moema Boulevard. Torre 2, apartamento 502, pedido de R$ 320, combinado especial premium. Marcelo conhecia aquele prédio, intimamente, porque a Silva e Andrade tinha construído ele, 4 anos atrás, um dos projetos mais lucrativos da empresa, 240 apartamentos, 4 torres, área de lazer completa. Marcelo pegou o pedido, 15 minutos até o condomínio. Ele chegou, 7h55 da noite, movimentado, moradores chegando do trabalho, carros entrando, saindo. Marcelo estacionou a moto na vaga de visitantes, pegou a mochila térmica e foi até a portaria da entrada social. Tinha 2 porteiros, Carlos, 50 anos, uniforme azul marinho, e Júnior, 25, estagiário. Marcelo se aproximou. Boa noite, entrega para o apartamento 502, Torre 2. Carlos olhou para ele, de cima a baixo, com desprezo. Entregador não usa essa entrada. Como assim? Entrada de serviço, dá a volta, pelos fundos. Marcelo conhecia o projeto. A entrada de serviço ficava nos fundos do terreno, 200 metros de distância, com acesso por uma rua lateral estreita. Senhor, são 200 metros. Eu tenho mais 3 entregas esperando. Posso só passar aqui? É rapidinho. Eu falei que não. Carlos elevou o tom. Entrada de serviço. Dá a volta. Agora. Júnior, o estagiário, olhou para Marcelo com pena, mas não disse nada. Marcelo respirou fundo. Tudo bem, vou dar a volta. Ele pegou a moto, deu a volta. 200 metros. Chegou na entrada de serviço. Uma portinha lateral, estreita, mal iluminada. Um interfone velho. Marcelo apertou. Alô? Entrega para o 502, Torre 2. Silêncio. Depois um clique. A porta abriu. Marcelo entrou. Um corredor apertado, paredes descascadas, cheiro de mofo. O contraste com a entrada social era brutal. Ele pegou o elevador de serviço, pequeno, sujo, lento. Subiu até o 5º andar. Saiu, corredores diferentes também, sem o acabamento bonito, sem os quadros decorativos. Encontrou o 502. Tocou a campainha. Uma mulher abriu. 40 e poucos anos, roupa de ginástica cara. Finalmente, demorou horrores. Marcelo olhou o celular. 23 minutos desde que pegou o pedido. Dentro do prazo. Desculpa, senhora, o trânsito... Tá frio, espero que ainda esteja quente. Ela pegou a sacola, fechou a porta, sem gorjeta, sem obrigado.
Marcelo voltou. Pelo corredor de serviço, pelo elevador de serviço, pela entrada de serviço. Na saída, ele passou pela portaria social de novo. Carlos estava lá, conversando com um homem de terno 50 anos, cabelo grisalho, ar importante. Era o síndico, Dr. Armando Costa, advogado, dono de um apartamento de 300 metros quadrados na Torre 1. Carlos estava contando. Aí o entregador quis entrar pela frente. Eu mandei dar a volta, mas eles insistem, sabe? Acham que podem usar a nossa entrada. Dr. Armando riu. Você fez certo, Carlos. Entregador tem que usar a entrada de serviço mesmo. É para isso que existe. Cada um no seu lugar, né? Marcelo estava a 3 metros. Ouviu tudo. Dr. Armando olhou para ele, olhou para a mochila do iFood e sorriu. Um sorriso condescendente. E aí, rapaz, conseguiu entregar direitinho? Marcelo olhou para ele, direto nos olhos. Consegui, senhor. Obrigado. Bom trabalho. Continue assim. Marcelo assentiu, subiu na moto e foi embora. Mas enquanto dirigia, ele estava pensando. Dr. Armando Costa, síndico, advogado, morador. E Marcelo tinha uma ideia. Quando chegou em casa já era meia-noite. Juliana estava acordada. Como foi? Revelador. Marcelo contou a história. O condomínio, Carlos, Dr. Armando. Juliana conhecia aquele nome. Armando Costa? Ele não é o advogado que tentou processar a gente há 2 anos por causa daquela rachadura na parede? Marcelo parou. É ele? É, lembro do nome. Ele perdeu o processo, porque a rachadura era da instalação de ar-condicionado que ele mandou fazer, não foi defeito da construção. Marcelo sorriu. Lentamente. Então, o Dr. Armando mora num prédio que eu construí e me trata como lixo, sem saber quem eu sou. O que você vai fazer? Justiça. Nos dias seguintes, Marcelo investigou. O condomínio residencial Moema Boulevard estava com problemas financeiros. A taxa de condomínio estava atrasada para muita gente. O fundo de reserva estava quase vazio e tinha uma dívida grande com a prefeitura por conta de IPTU atrasado. Dr. Armando, como síndico, estava gerenciando mal, muito mal. E pior, Dr. Armando estava desviando dinheiro. Pequenas quantias, aqui e ali. Marcelo descobriu através de um contador que trabalhava no condomínio e era amigo de um funcionário da construtora. Marcelo também descobriu outra coisa. A Silva e Andrade ainda era dona de 3 apartamentos no prédio. Apartamentos que não tinham sido vendidos durante o lançamento. A construtora guardou para vender depois, quando valorizassem. E esses apartamentos davam direito a voto nas assembleias. Marcelo sorriu. 2 semanas depois, Dr. Armando convocou a Assembleia Geral. Pauta: aprovar aumento da taxa de condomínio em 40%, porque os custos estavam altos. A Assembleia foi marcada para um sábado, 10 da manhã, salão de festas. Marcelo não perderia por nada. Naquele sábado, Marcelo acordou cedo, vestiu terno Armani cinza, gravata azul, sapato italiano, relógio Patek Philippe. Juliana olhou para ele. Você vai arrasá-los. Vou. Marcelo chegou no condomínio às 9h55, pela entrada social, de BMW Série 7 preta. Carlos, o porteiro, olhou para o carro, para o homem de terno saindo. Não reconheceu. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Vim para a Assembleia. Sou o proprietário. Ah, sim. Salão de festas, primeiro andar. Carlos abriu a cancela. Marcelo entrou. Estacionou, subiu. O salão estava com umas 50 pessoas, moradores, inquilinos, alguns nervosos com o aumento da taxa. Dr. Armando estava na frente, mesa, microfone, lista de presença. Marcelo entrou, quietly, sentou no fundo. Dr. Armando começou. Bom dia a todos. Obrigado por comparecerem. Hoje vamos votar o reajuste da taxa de condomínio. Como todos sabem, os custos aumentaram. Segurança, limpeza, manutenção. Precisamos de 40% de aumento para manter a qualidade. Murmúrios, reclamações. Uma moradora levantou a mão. Doutor Armando, 40% é muito. Não tem como reduzir? Infelizmente não, dona Vera. É o mínimo necessário. Outro morador. E o fundo de reserva? Não tem dinheiro lá? Doutor Armando hesitou.
O fundo está comprometido, com dívidas anteriores. Marcelo levantou a mão. Dr. Armando olhou para ele, não reconheceu. Sim, senhor. Marcelo se levantou. Todos olharam. Meu nome é Marcelo Silva. Sou proprietário de 3 apartamentos neste condomínio. Torre 3, unidades 1201, 1202 e 1203. Dr. Armando franziu a testa. Marcelo Silva? Isso, da Silva e Andrade Construções, a construtora que construiu este prédio. Silêncio absoluto. Dr. Armando ficou branco. Marcelo continuou. Eu gostaria de fazer algumas perguntas antes da votação, Dr. Armando, se me permite. Claro. Primeira pergunta. O senhor pode mostrar o balancete detalhado dos últimos 6 meses para justificar esse aumento? Dr. Armando mexeu nos papéis. Eu não trouxe o balancete completo, mas tenho os resumos. Resumos não são suficientes. Segunda pergunta. O fundo de reserva tinha R$120 mil em março. Para onde foi esse dinheiro? Dr. Armando suava. Foi usado em manutenções emergenciais. Quais manutenções? Porque eu verifiquei com a administradora e não há registro de nenhuma manutenção emergencial acima de R$10 mil nos últimos 6 meses. Murmúrios aumentaram. Uma moradora gritou. Cadê o dinheiro, Armando? Dr. Armando tentou se defender. Olha, tem despesas que não entram no relatório simplificado. Marcelo deu um passo à frente. Dr. Armando, o senhor lembra de mim? Eu deveria? Há 2 semanas, o senhor estava na portaria, conversando com o porteiro Carlos, rindo, dizendo que entregadores devem usar entrada de serviço, que cada um deve ficar no seu lugar. Dr. Armando tentou lembrar. Eu converso com muita gente. Eu era o entregador, Dr. Armando. Silêncio sepulcral. O entregador que o senhor olhou com desprezo, que o senhor tratou como se fosse inferior, que o senhor riu porque foi obrigado a dar a volta por 200 metros. Dr. Armando estava congelado. Marcelo continuou. Mas acontece que aquele entregador era o dono da construtora que construiu este prédio. Era o dono de 3 apartamentos aqui. E era alguém que estava observando, testando, vendo como pessoas como o senhor tratam trabalhadores. A assembleia inteira estava em choque. E sabe o que eu descobri, Dr. Armando? Que o senhor não é apenas arrogante e preconceituoso, o senhor também é corrupto. Isso é difamação. É verdade. Eu tenho aqui, Marcelo pegou uma pasta, o balancete completo dos últimos 12 meses, fornecido pela administradora a mim, como proprietário. E ele mostra claramente que o senhor desviou R$47 mil do fundo de reserva, em pequenas taxas administrativas que foram direto para sua conta pessoal. Dr. Armando tentou falar. Não conseguiu. Marcelo distribuiu cópias. Todos podem ver. Aqui, aqui e aqui. Transferências mensais de R$3 a R$5 mil, sempre com justificativas vagas, consultoria jurídica, assessoria técnica, mas sempre para a conta pessoal do Dr. Armando. A assembleia explodiu. Ladrão! Eu sabia! Cadeia! Dr. Armando tentou sair. Marcelo bloqueou. O senhor não vai a lugar nenhum. Eu já acionei meu advogado, processo por desvio de verbas condominiais, e notifiquei a polícia. Como se estivessem combinado, 2 policiais entraram no salão. Dr. Armando Costa? Sim. O senhor precisa nos acompanhar. Denúncia de peculato. Dr. Armando foi levado, sob vaias. Carlos, o porteiro, estava no fundo do salão. Tinha subido para ver a assembleia. Ele viu tudo e reconheceu Marcelo, o entregador que ele tinha humilhado, que era o dono de tudo. Marcelo se virou para a assembleia. Eu proponho que a gente cancele o aumento da taxa e que a gente eleja um novo síndico, alguém honesto, alguém que trate todas as pessoas com respeito, desde os moradores até os entregadores. Aplausos. E mais uma coisa, eu proponho que a gente mude o regulamento interno. A partir de agora, entregadores, prestadores de serviço, visitantes, todos podem usar a entrada social, porque não existe entrada para agente inferior. Todos somos iguais. Mais aplausos, estrondosos. A moção foi aprovada, unanimidade. No final da assembleia, Carlos se aproximou de Marcelo, cabisbaixo.
Senhor Silva, eu queria pedir desculpas. Eu não sabia quem o senhor era. Marcelo olhou para ele. Carlos, o problema não é você não saber quem eu era. O problema é você ter me tratado daquele jeito independente de quem eu era. Entregador não merece menos respeito que empresário, entendeu? Carlos abaixou a cabeça. Entendi, senhor. Você vai continuar trabalhando aqui, mas quero que você trate todo entregador, todo prestador, toda pessoa que entrar aqui com o mesmo respeito que você dá para os moradores. Pode ser? Pode, senhor, prometo. Nos meses seguintes, o condomínio mudou completamente. Novo síndico eleito. Dona Vera, professora aposentada. Honesta, transparente. Entrada de serviço foi abolida. Todo mundo usava a entrada social. Doutor Armando foi condenado. Devolveu os R$47 mil, mais multa, mais danos morais. Perdeu a licença para exercer a advocacia por 2 anos. E Marcelo? Terminou seu experimento como entregador. Nos 3 meses, fez 243 entregas. Conheceu realidades que nunca imaginava. Ouviu histórias, viu desrespeito, mas também viu bondade. E decidiu fazer algo a respeito. Criou o Instituto Dignidade no Trabalho, uma ONG que treinava porteiros, síndicos e administradoras de condomínio sobre respeito aos trabalhadores de serviço. E toda a nova construção da Silva e Andrade agora tinha no contrato: este edifício não terá entrada de serviço separada. Todos entram pela mesma porta. 2 anos depois, o movimento se espalhou, 50 construtoras aderiram, centenas de condomínios mudaram os regulamentos. E tudo começou porque um empresário de 80 milhões decidiu virar entregador por 3 meses. Quando perguntaram a Marcelo por que ele fez isso, ele respondeu: porque eu queria entender. É fácil ter empatia quando você nunca viveu do outro lado. Mas quando você vive, quando você sente na pele o desrespeito, a humilhação, o tratamento como se você fosse invisível, aí você entende de verdade. E aí você não consegue mais ficar quieto. Você precisa mudar. E eu mudei. E espero que mais pessoas façam o mesmo. Se essa história te tocou, deixa um like, se inscreve no canal porque toda semana trago histórias reais de justiça, empatia e transformação. Comenta aqui embaixo. Você já foi tratado com desrespeito por causa da sua profissão? Como você reagiu? Porque no fim, essa é a lição. Não importa se você é CEO ou entregador. Todos merecem respeito. Todos merecem dignidade. E todos entram pela mesma porta. Mas antes de você ir, no próximo vídeo você vai conhecer Dr. Fernando Alvarenga. 50 anos, advogado bem-sucedido, escritório em Pinheiros, Audi A6 prata, faturamento de 2 milhões por ano. E todo sábado ele ia na Feira da Lapa comprar verduras orgânicas, coisa de gente consciente, gente que se importa com saúde, com o planeta. Pelo menos era o que ele dizia. Foi num sábado de manhã que aconteceu. Fernando estava voltando para o carro com as sacolas de compras quando uma feirante se aproximou. Dona Rosa, 60 anos, avental sujo de terra, mãos calejadas de tanto trabalhar. Bom dia, moço. Quer ajuda com essas sacolas? E olha aqui minhas verduras, orgânicas, fresquinhas. Colhi essa madrugada. Fernando olhou para ela, de cima a baixo, com nojo. Eu não preciso de ajuda de gente suja. Dona Rosa insistiu, gentil, ofereceu o cartão da horta dela. Moço, eu faço entrega em casa, se quiser verdura fresca toda semana. Fernando pegou o cartão dela e rasgou ao meio, na frente dela, na frente de todo mundo. Você acha que eu compraria de você? Olha para você, olha para mim. A gente não vive no mesmo mundo, entendeu? E foi embora, deixando Dona Rosa ali, com o cartão rasgado no chão, humilhada. 3 meses depois, Fernando perdeu tudo. Processo que ele perdeu por negligência, condenação de R$400 mil, apartamento penhorado, Audi apreendido, esposa pediu divórcio, escritório faliu. E quando ele estava na fila do CRAS, pegando cesta básica, sem dinheiro nem para comer, ele encontrou Dona Rosa de novo. E o que ela fez vai te deixar em lágrimas, porque ela tinha
todos os motivos para virar as costas, para rir dele, para humilhar ele como ele humilhou ela. Mas ela não fez isso. O que ela fez mudou a vida dele para sempre e vai mudar a sua forma de ver o mundo. Advogado rico zomba de feirante, perdeu tudo e ela pagou suas dívidas. Se inscreve e ativa o sininho para não perder. Até lá!